Amados, ao longo da história da humanidade existe uma característica interessante que não 100% de todas as pessoas que existem no mundo, não a todos, mas a história mostra que de tempo em tempo, a maior parte das pessoas, a maior parte da população, dos homens, eles estavam sempre preocupados com algo que era exatamente a semelhança do que o próximo estava preocupado. Quando nós vemos o grande império babilônico tomando conta de boa parte, que tomou boa parte do mundo, a cultura da Babilônia também foi uma cultura que foi sendo semeada, e a Babilônia tem uma característica interessante porque ela é a nação que começou a popularizar muito do misticismo que conhecemos hoje, muito da espiritualidade que é tão falada e buscada pelas pessoas hoje, e o mundo começou a mudar mediante uma cultura, que é a cultura babilônica. Ela foi tão forte que até no livro de Apocalipse, quando o Senhor vai falar sobre o mundo e a corrupção, a grande cidade, a grande prostituta, ele chama ela de Babilônia, aonde aquilo que ficava restrito a alguns magos, alguns homens, começou a se popularizar. Utensílios que você utilizava na sua casa, coisas que você colocava na porta da sua casa, coisas que você vestia, muita coisa começou a se popularizar neste momento. Depois vem o Império Grego, que veio trazer a sua filosofia, e que até hoje, muitas pessoas são guiadas por essa filosofia. E essa filosofia ela é combatida até pelo apóstolo Paulo, quando ele fala, olha, nós estamos aqui não pregando a filosofia, não pregando palavras de efeito, como se vê muito na internet hoje, nas redes sociais. Nós não estamos pregando filosofia, nós não estamos pregando palavras jogadas ao vento. Nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria pura e genuína. Com o passar do tempo vem o Império Romano, o império de maior força que a humanidade já viu, e o Império Romano foi tão forte a sua presença na Terra que até hoje as estruturas de como o mundo, a maior parte dos países realiza os seus julgamentos, as leis, as regras, o convívio, até a forma das estruturas das cidades. Foi o Império Romano que começou a popularizar e criar estradas para ligar cidades, começou a criar muitas obras de engenharia, de distribuição de água. Então eles foram tendo muita influência, e cada fase que a humanidade viveu, o homem foi se adaptando a características desses momentos. Existia uma grande preocupação pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, o tempo da chamada Guerra Fria, como aquela geração viveu uma guerra tão pesada como a primeira e principalmente a segunda, que devastou, amados, muitas cidades, muitos países, milhões e milhões de pessoas foram mortas. O mundo, por esse impacto traumatizante, começa a se preocupar se isso vai voltar. Hoje, quando se fala de Terceira Guerra Mundial, a maioria das pessoas não dão bola. Quem dá mais importância quando começa a falar de Terceira Guerra Mundial? Quem ficou mais próximo dessa época? Quem viveu restícios dessa época? Quem os seus pais, os seus avós passaram por isso? Esses temem mais. Os jovens não ligam tanto. Por que não ligam tanto? Porque está distante deles. Não é algo que está presente na vida deles. Mas a geração passada foi marcada por isso. E as pessoas começam a ter características que refletem no seu comportamento. Porém, quando você vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala que vai ter uma característica única entre os homens na face da terra nos últimos dias. E essa característica, ela é marcada, amados, por um comportamento em que as pessoas estão preocupadas basicamente em buscar uma autoafirmação, em buscar lutar para que a sua opinião, o seu modo de vista, o seu projeto, os seus ideais, as suas convicções sejam uma verdade absoluta. E a preocupação do homem está em mostrar para o próximo que ele conhece mais, que a ideia dele é melhor. Hoje a grande maioria dos jovens, não estão preocupados em construir uma carreira profissional. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa, não estou afirmando isso. A grande maioria dos jovens eles estão preocupados em criar uma coisa única e ganhar muito dinheiro com isso e vender essa empresa e não precisar mais trabalhar.
A grande maioria dos jovens, eles querem fazer uma coisa que seja única, que ninguém nunca fez. Este sentimento, por um lado, você pode afirmar isso, isto é bom. Por quê? Porque nós temos cada vez mais cientistas, adolescentes querendo ser cientistas, querendo criar coisas, querendo inovar, melhorar a vida das pessoas. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo que produz muitas vezes esse sentimento, que é, amados, uma busca incessante das pessoas de querer ser algo que talvez elas nunca venham ser. Nem todos serão líderes, diferente do que os coaches ensinam. Ah não, líder, todo mundo pode ser um líder. Não, se todo mundo for cacique, quem vai ser índio? Se todo mundo for pastor, quem vai ser ovelha? Não que isto, amados, tenha uma honra maior. Ah, eu quero ser dono de empresa porque é isso. Vai ser dono de empresa. Você vê o que é, como que é bom? Você quer ficar sem dormir algumas noites? Você quer ficar preocupado o dia inteiro? Você quer perder a fome? Vai ser dono de empresa. Você vai ver como vai ser bom. Não, porque todo mundo não é ser dono. Todo mundo não quer ter ordem a seguir. As pessoas não querem ter, amados, alguém dizendo que tem que servir regras, limites. A geração, principalmente, que está vindo aí, é uma geração que não está preocupada com isso. E eu não estou dizendo que isso está 100% errado. A minha preocupação, como a Bíblia relata, e vamos falar um pouco sobre isso, é da onde isso está produzindo esse sentimento no coração das pessoas. A Bíblia relata, amados, é o sentimento que Jesus mais combateu nos 4 evangelhos. Eu desafio você a registrar nesses 4 evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, a achar um tema mais combatido do que esse por Cristo. Uma coisa chamada hipocrisia. E a hipocrisia, ela não era presente no povo. Ela estava presente nas lideranças. Ela estava muito atuante nas grandes lideranças do povo judeu, no povo de Deus, na igreja chamada assim, vamos falar hoje, na igreja do Senhor daquele tempo. Não estava no homem comum, que todo dia acordava cedo, lavrava sua terra, plantava para depois colher e alimentar sua família. Jesus combate isso de uma forma muito intensa, e a hipocrisia ela é representada pelos fariseus e pelos escribas. Quem eram os escribas? Vamos lá. Os escribas eram um grupo de judeus que tinha o papel de defender, de ensinar, de instruir o povo exatamente o que a lei de Moisés estava dizendo. O papel dos escribas era muito importante. Eram aqueles que tinham que ensinar o povo, que tinham que falar, olha, é isto que quer dizer este mandamento. Olha, quando o Senhor disse isso a Moisés, ele estava querendo dizer sobre isso. Eles eram aqueles que eram os guardiões, os defensores da lei mosaica. Eles tinham que ter a responsabilidade de ensinar exatamente o que estava escrito. E os fariseus era como se fosse um partido político que foi gerado dentro dos escribas. Que alguns dizem que na época de Jesus havia aproximadamente 6.000 em Israel. Estes fariseus, estes homens, eles eram aqueles que lutavam para que a lei, sim, como os escribas, porque eles vieram de dentro dessa comunidade, fosse seguida perfeitamente, mas eles se assentavam na cadeira de Moisés como juízes, olhando o povo e falando assim, você está errado, você não está fazendo como deve. E eles eram juízes, cobravam, pressionavam, e quem eles quisessem perseguir, porque não estavam vivendo exatamente o que Moisés descrevia, eles perseguiam. E os maiores inimigos de Jesus foram esses dois, os fariseus e os escribas. E o que assemelha todas as vezes que Jesus combatia esses homens, é porque Jesus, quando se direcionava a falar com esses homens, ele falava sobre hipocrisia. E nós vamos tratar um pouco disso hoje. Nós estamos aqui em Mateus 23, ok? Todos acharam? A partir do versículo 27. Se você quiser na tua casa ler o 23 inteiro, vocês vão ver que está contextualizado ao que nós vamos falar aqui, mas eu quero tirar somente do 27 até o versículo 31. Olha Jesus falando aos escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus,
Hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus faz um comparativo de quem são esses homens para você entender um pouco melhor. Jesus diz: vocês são como sepulcro. Você vai no cemitério e tem um túmulo todo de mármore. Mármore bonito, lindo. E ali tem alguns detalhes em ouro com o retrato do falecido. E é algo muito bonito. Mas o que tem dentro do sepulcro? Não tem essa beleza. O cheiro é de podridão, existe morte, existe uma decomposição natural do corpo. E o que tem dentro, amados, é algo terrível. Então o que Jesus está levando-nos à reflexão aqui é que os fariseus, os escribas, que viviam sobre uma cultura de hipocrisia, essa cultura de hipocrisia representava exatamente essa imagem de um sepulcro, de um túmulo lindo por fora, mas por dentro terrível, podre. Amados, preste atenção nesse texto. Olha o versículo 28, vamos ler até o 31. Assim também vós, exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Primeira coisa deste texto que eu quero destacar, não que o que nós vamos falar aqui é o que limita esse texto, tem muito mais coisas aqui, mas eu quero destacar alguns pontos apenas. Primeira coisa que Jesus está falando, que a realidade da carne não é a mesma realidade da alma desses homens. A hipocrisia é marcada por isso. O que eu estou vendo de você, se você é um hipócrita, ou o caso contrário, se eu sou um hipócrita, o que você está vendo com os teus olhos, o que você está vendo eu fazer com as minhas mãos, o que eu falo, como eu me comporto, como eu me visto, é diferente do que eu realmente sou. É totalmente diferente do que eu acredito. A hipocrisia, amados, ela é tão combatida por Jesus, porque ela é uma vertente de tantas iniquidades, de tantos pecados. O hipócrita é mentiroso. O hipócrita, ele é perverso. O hipócrita, ele é corrupto. O hipócrita, amados, por isso que nós vamos falar desse assunto, porque a hipocrisia, ela é um sinônimo de grandes deformidades de muitas outras áreas do caráter. O hipócrita, ele é interesseiro, ele é avarento. Você não vai achar um hipócrita que não tenha todas essas características, porque não é um problema. Eu tenho um problema, eu não consigo parar de mentir. Depois que você conseguir limpar-se desse problema e não continuar nesta vida de mentira, muito da sua vida vai melhorar, da sua comunhão com Deus vai melhorar, porque é uma pedra. Claro que existem outras pequenininhas, mas essa ainda você não conseguiu se libertar. Mas quando a Bíblia fala de hipocrisia, amados, está falando do pior tipo de crente que existe. Em outro lugar, a palavra de Deus diz que dessas pessoas, estes que dizendo ser irmãos, mas são devassos, avarentos, a hipocrisia em si, ele fala: com os tais nem comais. Deus te dá permissão para você não ter nem comunhão com Ele, para você trocar de calçada, para você até trocar de igreja se for necessário. É o único ser na face da terra que Deus dá autoridade, te permite você não ter 1 minuto de comunhão com Ele no ano. Ele te permite. Quando você vai ler lá, todas as características são de uma pessoa hipócrita. Porque devendo ser um exemplo, no exterior, o sepulcro, por fora, está ali em todos os cultos, sempre tem uma Bíblia debaixo do braço,
conhece as passagens bíblicas, os endereços. Quando alguém faz alguma coisa, fala assim, está escrito, viu, que é assim, cobra, julga, aponta o dedo, mas não vive nada. Se você fizer a lição de casa e ler esse capítulo inteiro, você vai ver que Jesus, num ponto, ele fala assim, sabe o que vocês são? Vocês criam regras e um fardo tão pesado para o povo, vocês mesmos nem com os dedos querem tocar. Vocês criam doutrinas, regras tão difíceis e impossíveis de serem vividas, e vocês nem perto destas regras você quer chegar. Num outro momento Jesus fala assim, sabe o que vocês são? Vocês estão na porta de entrada da salvação e do céu. Vocês não deixam ninguém entrar e nem vocês entram. Ou seja, vocês não vão herdar a salvação, e o que vocês puderem fazer para ninguém entrar também, vocês vão fazer. É o pior tipo de gente que existe. Jesus chama esses homens de hipócritas. O que você vê não é o que representa a sua alma, quem ele é de verdade. É muito interessante porque o hipócrita, ele sabe reconhecer quem foi usado por Deus no passado, mas não consegue identificar quem está sendo usado por Deus hoje, no presente. Eles reconhecem os profetas do passado, como Jesus está dando um exemplo, vocês vão lá no túmulo deles, e de tempo em tempo limpa, coloca flores, querem honrar os profetas, os grandes homens de Deus, Jeremias, Isaías e por aí vai, e vocês têm um reconhecimento muito grande por homens que foram grandes instrumentos de Deus na terra do passado, mas vocês não conseguem perceber que o que está aqui diante de vocês, que é o Filho de Deus, vocês não conseguem enxergar. O hipócrita, ele até valoriza, ele reconhece o valor dos homens passados, mas ele não tem a capacidade de enxergar que pode estar do lado dele o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Ele simplesmente não consegue enxergar quem pode estar do lado dele, seja um instrumento de Deus ou não. É uma característica do hipócrita. Por que a grande maioria das pessoas, dos talentosos, músicos, artistas, eles só são reconhecidos depois que morrem? A culpa não é deles. A culpa é de uma sociedade hipócrita, que não consegue enxergar o talento, não consegue enxergar um instrumento de Deus, um dom que Deus deu aos homens, o homem não consegue enxergar ainda em vida. Isso é influência da hipocrisia. Não consegue ver talento, não consegue ver a mão de Deus a favor de alguém. A hipocrisia cega. Eles estão reconhecendo os profetas do passado. E uma outra característica, que é a próxima que eu quero falar, vai anular isso. Não, mas eles estão reconhecendo como nós reconhecemos. Nós não vivemos no tempo deles. Inclusive eles falam isso. Se eu estivesse lá, se eu vivesse naquela época, eu não seria como os meus pais foram. Eu não me rebelaria contra Moisés. Eu não iria me curvar a Baal. Eu não iria ser um idólatra. Eu não iria temer. Eu seria diferente. Você nunca pensou que se você estivesse no tempo de Moisés, por conhecer as histórias desse povo no deserto, você nunca se autoafirmou dizendo assim, se eu estivesse lá, eu não ia fazer o que esses caras fizeram. Jesus colocou a mesma frase aqui, está no versículo 30. Olha o que você fala. Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. O fato de você acreditar fielmente nisso é um indício de que talvez você seja um hipócrita. Se eu estivesse no Éden, eu nunca teria desobedecido a Deus. Se eu estivesse lá com Moisés, existiria na Bíblia o Josué, Caleb e Diogo. Seguramente. O fato de você acreditar nisso já mostra que em você o vírus da hipocrisia já está correndo no seu sangue. Porque é assim que os hipócritas pensam. Eles sempre olham para qualquer situação e acham que ele faria melhor, seria melhor. E Jesus está dizendo, vocês olham para o passado
E dizem que se vocês estivessem lá com Moisés, vocês seriam o braço direito de Moisés. Mas diante de vocês está um que é maior que Moisés e vocês não escutam. A prova da hipocrisia em nossas vidas é quando nós não vemos, achamos e acreditamos que Deus não está agindo mais hoje. E Ele está agindo. O hipócrita não consegue ver a ação de Deus do presente, só do passado. Mas do passado é fácil. O mar abriu. Do passado é fácil. Está lá os relatos de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Do passado é fácil qualquer um acreditar. Isso não é mérito de ninguém. Agora, por que não consegue enxergar hoje o que Deus está fazendo? Por que não consegue participar hoje do que Deus está fazendo? Jesus está dizendo que isto, amados, é a característica do hipócrita. Tem um pouco a ver do que nós falamos na semana passada, viver do passado. O hipócrita, ele só... Por isso que o Senhor diz, não olha para trás. Isso aí é coisa de hipócrita. Se você for lá em Isaías, se você for em Eclesiastes, Salomão fala o seguinte, fala assim, você nunca em sabedoria diria que os tempos passados foram melhores do que os tempos presentes. Ele diz que qualquer pessoa que pensa nisso, que fala isso, é louco. E a gente não pensa nisso bastante? A gente fala disso bastante. Uma vez eu tive uma oportunidade, até falei isso aqui na igreja, em 2018. Eu vi muita gente falando, o Brasil perdeu a Copa. Ai, que saudade daquela... Aí postaram as fotos da seleção que tinha Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá vendo? Que saudade daquele tempo. Naquele tempo todo mundo odiava essa seleção. Falava mal. Tá gordo, não corre. Ronaldinho Gaúcho não joga o que joga no Barcelona na seleção. O Kaká só joga no time dele, não joga na seleção. Todo mundo também falava mal. Mas hoje, diz como se no passado fossem apoiadores, como se fossem pessoas que gostavam. Percebe, amados, até onde vai a hipocrisia? Eles reconhecem os valores do passado, dos homens do passado, mas se estivessem lá também, não iriam reconhecer, porque o hipócrita não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz o que Deus está fazendo no presente. No que Ele está fazendo agora, e mais, o que Ele pode fazer no futuro e contando com você. Jesus condena estes homens, de tal forma, trabalhando contra uma coisa chamada hipocrisia. Falar, ensinar, mas não viver o que acredita ser o correto. Cuidado, amados. Esse texto é uma introdução. O texto que nós vamos hoje trabalhar, ele está um pouco mais para frente. Vamos lá em 2 Timóteo. A segunda carta que Paulo escreve, a epístola de Paulo ao grande irmão Timóteo, seu filho na fé, vem trazer um texto na qual, amados, há alguns meses eu tenho meditado exclusivamente nesse texto. E eu quero trabalhar isso com os irmãos. Não só hoje, mas nós vamos ficar um bom tempo falando sobre este assunto. E nós estamos falando de Timóteo, uma referência, presta atenção, uma referência do seu tempo. Um líder da igreja da cidade de Éfeso, a maior igreja do Império Romano para o controle asiático. Uma cidade que, amados, olha só, há 2000 anos atrás, essa cidade tinha 250 mil habitantes, a segunda maior biblioteca do mundo, perdia só com a de Alexandria, que depois veio a pegar fogo. Uma cidade, amados, muito estruturada, e lá Deus começa a suscitar uma obra maravilhosa. E este homem, Timóteo, é um dos grandes, se não o grande representante desta obra. Olha o que Paulo vai falar com ele no primeiro capítulo de 2 Timóteo, a partir do versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Para aqui um pouquinho. Olha quem é Paulo. O passado de Paulo é um passado negro, terrível, obscuro? Não. Como assim? Ele perseguia, ele prisionava cristãos. Mas o que ele está dizendo aqui? Quando eu fazia isso por zelo do que eu acreditava e conhecia sobre a lei. Ele nunca fez por maldade. Ele nunca fez porque ele era perverso.
ele fazia com coerência. Por isso que ele fala que até no tempo em que eu era ignorante, eu tenho uma consciência pura, porque eu não fazia por maldade, eu fazia porque eu acreditava que aquilo era certo. Como muitos de nós, quando estávamos no mundo, cometemos muitos erros, mas muitos desses erros, hoje, você analisando, você fala assim, sim, eu fiz erros, mas na minha consciência, para mim aquilo não era errado. Nunca me incomodou isso. Eu nunca achei que isso era errado. Eu não estou falando daquilo que você fez sabendo que era errado. É isso que ele está falando. O que ele está dizendo, amados? Presta atenção. Que o apóstolo Paulo, ele defendia a sua integridade até mesmo no tempo da sua ignorância. Ele tinha uma consciência de que o que ele estava fazendo era tentando defender o reino de Deus da sua maneira e da sua forma. Depois ele descobre que é errado. Mas ele fala isso, Timóteo. Por que ele está falando sobre consciência? Porque ele vai trabalhar sobre este assunto. Ele vai falar sobre hipocrisia. Amados, um dos textos mais preciosos que fala sobre esse assunto está aqui. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrei-me das tuas lágrimas para me encher de alegria ou de gozo. Paulo está aqui lembrando de coisas que ele viveu com Timóteo. E que Timóteo não era lágrimas de tristeza, porque ele diz que ao lembrar daquelas lágrimas, ele se enchia de alegria. Então não é um choro de tristeza, um choro de chateação e decepção, mas era um choro talvez de conquistas, de ver a obra do Senhor sendo realizada. Paulo está dizendo o seguinte, eu lhe lembro, se você pegar a primeira carta, o livro anterior, Paulo não está preocupado em falar isso. O primeiro epístola que Paulo escreve a Timóteo provavelmente foi escrito em 64 depois de Cristo. E esse daqui é aproximadamente 67, quando Paulo já está preso lá em Roma. Então talvez esses livros tenham um intervalo de 3, 4 anos, aproximadamente. Eu posso errar aqui numa coisa ou outra, porque não tem precisão ainda de datas. 3 anos depois, Timóteo era outro homem. Se ler a primeira carta, Paulo falando com ele, ele era um homem. Nessa segunda carta, já no início, Timóteo já é outra pessoa. E Paulo está preocupado com essa mudança. Ele fala assim, olha, eu me lembro da nossa comunhão, daquilo que muitas vezes você chorou, que foi produzido em alegria em nós. Mas parece que o versículo 3, ele está deslocado do assunto, não está, guarda ele, sobre uma consciência pura. Versículo 5, Paulo diz assim, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, o qual habitou primeiro na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo fala assim, Timóteo, tem uma coisa que sempre foi marcante em você e na sua vida. Você foi um homem que nunca teve uma fé fingida. Aliás, é uma herança que você recebeu